perguntar, a gente esteve aqui em janeiro apresentando todos os dados do Bolsa Família do ano de 2013. Quem nessa Assembleia estava presente? Tá. Outra pergunta. Quem nessa Assembleia nunca ouviu falar o que é cadastro único ou Bolsa Família? Nossa, que bom. Isso já é um avanço, né? Quando eu comecei a falar aqui, a primeira vez que eu perguntei, muita gente não sabia. Bem, para quem não me conhece ainda, eu sou Janine, diretora do Núcleo de Programas de Transferência de Renda, e como acordado com o Conselho, a cada 2 meses eu venho aqui apresentar os dados bimestrais. Então, hoje eu vou apresentar os dados de janeiro e fevereiro de 2014. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, que também assim, sempre eu venho apresentar com Rita Valéria, que é minha assessora, que ela fala de cartão carioca, mas ela está de férias, e com Nildimar de condicionalidade. Hoje eu trouxe um dos meus braços a mais, que é o Hugo, que ele é que faz todas essas apresentações, levantamento de dados, então eu acho que é bom, né, valorizar os profissionais que nós temos, então ele é um dos meus braços. Bem, em janeiro, nós tínhamos um número de 467.274 famílias inseridas na base do cadastro único, que significa um montante de 1.389.112 pessoas. Para variar, né, quando eu venho conversar com vocês, eu digo que eu fico impactada com os dados, né? E fiquei mais impactada semana passada, que eu tive uma visita aqui da diretora nacional de transferência de renda, e numa das conversas, alguns dados que eu levantei para ela sobre questão de favelas, que é uma novidade que eu não sei se ainda posso falar, mas já vou comentar. No município do Rio de Janeiro, nós temos 1.400.000 pessoas moradoras de favelas. Então, assim, eu falei com a Olga, que é a subsecretária: Olga, precisamos fazer um novo estudo desse cadastro único, porque a gente tem 1.300.000, que é um impacto muito grande, e mesmo assim a gente já tem 1.400.000 famílias moradoras em favelas, que representa 22% da população do Rio de Janeiro que moram em favelas. Então isso só demonstra que a gente está cada vez mais avançando, atingindo de fato as pessoas que a gente deve atingir. Só para dar um informe, por que eu botei só janeiro? O sistema do cadastro único está dando uma inconsistência e eu só posso apresentar dados oficiais. E no mês de janeiro, até agora, ele ainda não apresentou a informação. Então, alguns slides eu vou ter fevereiro, outros só janeiro. Mês de janeiro, fevereiro, obviamente, não tem do cadastro único, com relação ao programa Bolsa Família. Quantas famílias nós temos cadastradas na base nacional e quantas destas têm perfil para o programa Bolsa Família? Em janeiro, do programa Bolsa Família, nós fechamos com 243.147 famílias beneficiárias e em fevereiro 244.108. Para quem esqueceu, né, 34 meses eu falo isso, nós temos um teto de 298.000 famílias, né, para atingirmos. Isso quer dizer que a gente ainda pode incluir mais famílias na folha de pagamento do Bolsa, uma conversa que eu tive com a diretora nacional também. Mas, de qualquer forma, mês a mês a gente tem aumentado em torno de 1.000 a 2.000 famílias. Tá? Aqui é só um recortezinho para vocês. Em janeiro a gente inseriu em torno de 1.800 famílias na base do cadastro único e em fevereiro 3.353. Quem for acompanhando mês a mês vai vendo, quer dizer, a cada bimestre aqui, vai ver que esse número vai crescendo. Por quê? Janeiro, fevereiro, mês de férias, aí nas famílias, tanto os funcionários nossos tiram férias, como as famílias também tiram férias. Então, provavelmente, em março a gente já vai ter um número maior. Nossa média é em torno de 5.000 famílias cadastradas mensalmente. Número de famílias atualizadas. Em janeiro foram 5.734 famílias na cidade do Rio de Janeiro, que já estavam lá na base do cadastro único, mas compareceram aos nossos equipamentos para atualizar. Por que isso? O governo federal estabelece, a partir do momento que eu sou incluída na base do cadastro único, eu tenho como compromisso a cada 2 anos comparecer aos nossos CRAs minimamente, tá? Para poder atualizar os dados. Em fevereiro, nós aumentamos para 10.470 famílias que atualizaram seus cadastros.
Então, acumulado, nós tivemos 5.215 famílias inseridas e 16.207 atualizadas. Isso é muito trabalho, parece que é pouco, né, do grande universo, mas eu tenho diretoras aqui que podem até confirmar, é muito trabalho todo dia. Uma das questões para 2014, com a graça de Deus, a gente tem discutido isso muito na subsecretaria. Como eu falo para vocês, a gente inclui. Então, esse ano, a gente pretende trabalhar a qualidade desse cadastro. Então, eu e o Hugo já começamos a fazer vários levantamentos para a subsecretária Olga, qual será o nosso enfoque na base do cadastro único. O primeiro, com certeza, vai ser o endereço dessas famílias. A gente observou que o endereço dessas famílias ainda tem muito erro, né? E uma das nossas propostas também, já tem aí 2 anos, mas que agora que está surgindo, em breve eu poderia mostrar para vocês, é que a gente está começando, através do cadastro único, mapear também favela. Então a gente começa a dar um pontapé inicial que ninguém do país ainda fez, nós somos piloto. Então a gente em breve vai poder trazer esse estudo aqui para o Conselho. Dados de gestão de benefícios, então relacionados a todos os benefícios. Número de famílias que foram canceladas em janeiro, 2.329. Em fevereiro não tem o dado, o sistema não disponibilizou. Números de famílias que tiveram reversão de cancelamento, ou seja, estavam canceladas e voltaram a receber o benefício. 404 em janeiro e 170 em fevereiro. Acumulado, famílias canceladas, 2.329. E de reversão de cancelamento, 574. Jovem, porque o benefício é da família, integrado. Renda per capita, família superior estabelecida para o programa, 696. Isso já é um reflexo daquelas atualizações que a gente faz mês a mês. A gente atualiza a família saiu do perfil do programa, imediatamente no outro mês tem um benefício cancelado. Cadastro excluído da base nacional, isso é um dado muito interessante, que são famílias que simplesmente estão saindo do Rio de Janeiro e indo para outros municípios, morar em outros municípios. Reiterada ausência de saque de benefícios, ou seja, as famílias deixaram de sacar, então a gente tem um universo de cancelamento. Renda familiar per capita superior a meio salário mínimo, ou seja, extrapolou até o mínimo da base do cadastro único, então é corte. Averiguação, auditoria de TCU, são aquelas auditorias que eu falo para vocês que anualmente o governo federal faz, ou seja, o governo federal fala, vocês executam, mas eu também estou te apoiando para que essa base esteja o mais certo possível. E outros motivos. Então, em janeiro a gente teve 2.329 cancelamentos, e esses são os motivos que a gente elencou os principais. Bom dia a todos. Em relação à apresentação dos dados das funcionalidades das famílias beneficiárias do programa, nesse mês de março é um mês de repercussão conjunta, ou seja, tanto da área da saúde quanto da educação. Entretanto, o sistema de gestão do programa Bolsa Família, que é o sistema pelo qual nós geramos as relações de famílias que estão em situação de descumprimento, apresentou uma inconsistência e não foi possível gerar. Né? Como a Jenny já colocou, nós apresentamos os dados oficiais, então na próxima apresentação, em maio, né, faremos a apresentação dessas informações. Uma questão interessante foi que no dia 27 de fevereiro nós realizamos a retomada, né, do grupo intergestor com uma reunião junto com as áreas de assistência, educação e saúde, em que convocamos os representantes das CDS, das 10 Coordenadorias de Desenvolvimento Social, das 3, das Coordenadorias da Educação, no nível do município. Houve presença também das metros, das metropolitanas, no âmbito do Estado, e também representação da saúde. Nessa reunião, nós objetivamos conversar, né, e sensibilizar a área para que ocorra a articulação em nível local. Repassamos contatos novos e aí, ao longo do ano, trabalharemos aí para a retomada do grupo intergestor. Obrigada. Isso aí foi um grande avanço, né? Que a gente está aí quase 2, 3 anos tentando se aproximar do Estado e, graças a Deus, agora a gente conseguiu. Bem, cartão Família Carioca, todo mundo já também deve estar cansado de saber que é um programa municipal. Ele foi desenhado com base no Cadastro Único e Famílias Beneficiárias do Bolsa,
que não mesmo recebendo o programa Bolsa Família, não conseguiam ter uma per capita de pelo menos $2 dia. O que acontece? Foram elencadas no momento 146 mil famílias beneficiárias. Esse programa já vem sendo executado pela nossa secretaria desde 2010. E aí a gente mapeia para vocês essas 146 mil por CDS. Depois, quem tiver mais curiosidade, se aprofundar sobre o cartão Família Carioca, pode procurar a gente, que a gente conversa, mostra outros dados. Então, hoje, né, nós temos na base, são 146.875 famílias beneficiárias do cartão Família Carioca, que equivale a 563.267 pessoas. 1.817 famílias já foram suspensas da base por motivos de mudanças de município. Como eu falei, é um programa municipal. Se a família saiu daqui para morar em outro município, estado, simplesmente a gente suspende do programa. Isso não quer dizer que, se ela foi tentar a vida lá, não conseguiu, voltou, atualiza o nosso cadastro único, o CRAS encaminha para a gente que aquela família retornou e a gente reverte essa suspensão. Em janeiro, nós pagamos 107.535 famílias e em fevereiro 101.736. Essa folha de pagamento teve uma queda por causa, como eu falei, o governo federal durante o ano vai fazendo algumas averiguações na base do cadastro único. Como essas famílias estão diretamente ligadas à base, se o governo federal fala que aquela família está cancelada do programa Bolsa Família, ela também não recebe CFC. Como a gente tinha falado na última apresentação, devido à greve da SME, então o prefeito, junto com as demais secretarias envolvidas no cartão, achou melhor não bloquear as famílias, as crianças, né, em fevereiro. Então, não temos, foi zero de bloqueio em relação às famílias do CFC. Bem, tivemos adicional de desempenho de crianças e adolescentes, devido à questão das notas. E em fevereiro de 2014 nós pagamos o que a gente chama, o famoso, que Rita Valéria nem gosta que a gente faz, mas que é o adicional de desempenho que a gente chama de bônus, né? Para 18.283 crianças. Essas crianças receberam R$50 a mais por terem alcançado uma média maior nas suas notas. Então, meu nome é Fernando, eu vou apresentar para vocês o projeto Espaços da Ilha Carioca, que é um projeto que está incluído no nosso planejamento estratégico como um dos projetos prioritários da Secretaria para o quadriênio 2013-2016. Ao encontro de uma necessidade que a SBS tem de criar um equipamento que represente a qualidade dos serviços que nas unidades são prestadas. Nós sabemos que as nossas unidades de atendimento são unidades que, às vezes, a maioria delas, carece de uma qualidade da sua infraestrutura para atendimento da população. E muitas unidades, inclusive, não estariam nem à altura do serviço nele prestado em função da precariedade de suas funções físicas. Então, nessa gestão, o objetivo foi criar um espaço que esteja à altura, que esteja condizente com o trabalho que é prestado por essa população e consiga criar uma referência geográfica para esse equipamento, para esse trabalho. Então, um projeto que, na verdade, ele vem de 2013 a 2016, com um investimento inicial de 22 milhões para instalação dos 11 espaços de cidadania carioca. E um recurso de 18 milhões para adequações das outras unidades que ainda não estão no padrão do cidadania carioca. De forma que a gente consegue minimamente recuperar outras unidades, ainda que não se faça todo o serviço, mas que estejam convergente com a metodologia do espaço cidadania carioca. Custei de 4.600 em função de que muitos equipamentos que vão estar no espaço cidadania carioca não são equipamentos novos. Na verdade, são equipamentos transferidos já existentes de uma unidade, de uma área que não está adequada para dentro desse serviço. Então, todo o curso já está na
folha da prefeitura, já está no orçamento da prefeitura, ele é reaproveitado e transferido para dentro do espaço. Então, neles estão contidos são 11 equipamentos, onde 10 deles terão a coordenadoria da CDS, a CRAS, o CRES e o Conselho Tutelar. E um 10, o primeiro, substitui o Conselho pelo grupo de referência, de forma que 11 novos CRAs, não novos CRAs, 11 CRAs estariam já sendo readequados pelo projeto do Cidadania Carioca. CRAs, CRES, conselhos assim. Então, o objetivo do equipamento é, primeiro, criar uma referência qualitativa do serviço que será prestado. Outro propósito é a integração. Na medida que você junta esses 4 equipamentos numa área física, você consegue ter uma troca mais eficaz da informação e do serviço bem prestado. E a família terá um deslocamento menor na medida que ela vai precisar de mais serviços desses equipamentos. E a otimização, na medida que esses serviços estão sendo concentrados, que muitos contratos de manutenção recai bastante para você fazer uma concentração de um espaço físico ali. Então, o projeto, ele na verdade prevê uma área aproximadamente de 1.200 metros quadrados e referenciando as unidades que a ITS prevê para cada unidade dessa. É um acesso comum, onde você tem uma rampa de acesso para acessibilidade e aqui dentro há os acessos individuais de cada um dos equipamentos. Os equipamentos aqui criados, 1, 2, 3, um quarto está nascendo aqui, de forma que o projeto não está pronto, mas já dá para ter uma ideia da circulação e da área que tem no entorno do equipamento. Muito verde, muita área de todo sombreado, com transferência de luminosidade e ventilação, de forma que o objetivo desse projeto, segundo fala do próprio arquiteto, é criar um espaço em que a pessoa seja convidada a entrar e não motivada a sair, como muitas vezes a gente acontece na nossa cidade, a nossa cidade é tão ruim que ela não consegue manter o indivíduo lá dentro para ser assistido. E esse espaço ele visa criar uma motivação para o cara entrar na idade, se sentir confortável lá dentro, bem atendido, lembrando nele, e lá ele procure então os serviços que serão já desenvolvidos pela CDS. Os serviços já conhecemos, não temos ideia de mudança disso, porque são serviços de prestado à população. CRAS, CRES, Conselho Tutelar e a CDS, a Organização Administrativa das Áreas e o Centro de Referência. A distribuição dos equipamentos virtualmente criar uma distribuição equânime na cidade. Como são 11, por questão de demanda, a segunda CDS vai receber a 2, mas a distribuição é por cada CDS. Vou falar rapidamente sobre isso aqui, mas não é uma coisa muito palatável. Na verdade, todo projeto, na metodologia de gestão de projetos, ela recebe um que chama de estrutura, que é um documento que dá materialidade ao projeto, onde o secretário assina e os demais subsecretários que envolvidos também assinam. Então, nesse momento, a gente tem um projeto onde identifica aqui todos os envolvidos no projeto, de forma que esse projeto faça ter visibilidade por toda a administração e, portanto, a prioridade que queria. Só para vocês terem ideia, essa visão aqui é uma visão da maneira de gerenciar o projeto, onde cada caixinha dessa é uma etapa do projeto, é um momento do projeto. E a gente consegue fazer um acompanhamento de toda a evolução do projeto até que os 11, isso aqui é uma representação do primeiro, mas os 11 ECCs estejam concluídos e inaugurados, que seria aquele último final. Um macro programa, onde já para 2014, onde prevê a inauguração de pelo menos duas unidades dessas, para que a gente possa também obter 2 unidades para 2014. Vai depender de recursos, mas o objetivo nosso é chegar nesse contrativo. O outro projeto que está dentro do... Eu vou
Vocês querem falar uma coisa? Eu vou passar para um segundo projeto, que é, uma coisa é você ter a unidade física, uma nova instalação onde o indivíduo recebe o atendimento, fica satisfeito quanto ao carinho que ela recebe, e ele sai daí com alguma orientação. Outra coisa é a informação que a gente vem colhendo dessas famílias e não vem conseguindo ter uma decisão, tomar decisão adequada em função da dispersão dos dados. Então, o objetivo aí é criar, nesse momento, um sistema que denominado primário de cidadania inteligente, onde ele prevê, até 2016, a criação de vários módulos, 8 módulos, para a gestão da informação, seja da básica, da especial e de outras áreas de conhecimento como inclusão positiva, SINAS. Então, aqui para 2014, o projeto prevê a instalação de 3 módulos, que são as informações que estão no ciclo da básica, da especial e gerando um painel para acompanhamento dos resultados do acompanhamento das famílias. O valor de 8 milhões para investimento até 2016. Aqui estão os 8 módulos, onde a básica, especial, o painel de gestão, suprimento e logística, recursos humanos, promoção de direitos humanos e inclusão produtiva relacionados para esse sistema. Eu vou acabar a apresentação e aí vai ter um que é referência para os outros 10. Então, aí a gente vai ter 44 equipamentos novos. Aí que a gente vai estar substituindo 10 CDS, 11 CRAs, 11 CREAs, 10 conselhos tutelar e um núcleo, são 44. E os demais, a gente vai estar até 2016 mexendo em todos. A entrada vai ser única. Você tem dentro do espaço cada espaço segregado. É um complexo com entrada única e depois entrada individualizada de acordo com as normas previstas. E a proposta dessa é o contrário. Então essa preocupação com... Ela é prevista porque está sendo construído um espaço para atender a gente. Essa acho que é um grande diferencial da história que a gente tem aqui. Essa monta de recursos é suficiente, 4.8 é só custeio. Investimento é 22 mais 18,5. Mas é importante dizer o seguinte, os 4.8 de custeio que falam é o custeio que não está previsto, que são os novos equipamentos do núcleo, os núcleos de direitos humanos, porque os custeios já dos outros já existem. Você está pegando um equipamento, por exemplo, um CRAS que está em condições precárias, que já tem um custeio específico. Então, na realidade, nós vamos pegar esse custeio desse CRAS e coloca lá, e o investimento é o prédio. Então, o custeio é baixo, na realidade, porque o outro custeio já está na dotação orçamentária prevista ordinária. Tudo fonte 100. Tudo fonte 100. Não. Não é só fonte 100, porque CRAS, CREAS, tem financiamento federal. Tudo, o investimento todo é fonte 100. O que é só complementando, uma constatação. Nós não temos nenhum equipamento dos 130 da Secretaria que foi projetado para ser aquele equipamento. São todos equipamentos adaptados, mal adaptados, insuficientes. Então, assim, é uma primeira iniciativa de tentar mudar isso. Você ter o equipamento projetado para o fim a que ele efetivamente se destina. Dois que serão concluídos ainda em 2014. Veja bem, nós estamos procurando área em 11 lugares diferentes. Já temos um monte de áreas, a gente está identificando que tem que ser área pública, tem que estar desembaraçado. Então nós vamos fazer, sinceramente, os de 2014, nas duas áreas que forem mais fáceis. Esse é o critério. Como por exemplo assim a Maré, por exemplo? Não. Respondido? Não, deixa eu só concluir. Então, a gente tem que estar até junho com as 11 áreas definidas. Então até junho